Bom, pessoal, então dando continuidade aos nossos estudos de álgebra para o sexto ano, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as propriedades de igualdade usando uma analogia. Ou seja, utilizando uma ideia prática que é ligado à ideia de balança de prato, a ideia de equilíbrio entre forças, na verdade, ou equilíbrio entre massas de diferentes objetos, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona, então, as relações algébricas para os alunos do sexto ano. Bom, não sei, pessoal, se vocês já viram esse tipo de balança de prato aqui, ó. Essa que tu tens um prato do lado direito e um prato do lado esquerdo. Ou seja, nesse tipo de balança, se eu tenho, por exemplo, aqui 5 quilogramas, um objeto de 5 quilogramas do lado direito, e se eu coloco um objeto também de 5 quilogramas do lado esquerdo, as duas balanças aqui, ó, esses dois pratos aqui, ó, esse prato e esse prato aqui, eles vão ficar na mesma direção e sentido, ou seja, eles vão ficar equilibrados, eles vão ficar na mesma altura aqui, ó, eles vão ficar iguais. Então, se eu tenho 5 quilogramas desse lado, desse aqui, e 5 quilogramas desse, a minha balança vai ficar em equilíbrio. Em matemática, essa noção de equilíbrio a gente utiliza para representar o sinal de igual. Então, numa balança de prato, com 5 quilogramas do lado esquerdo e 5 quilogramas do lado direito, significa que ela está em equilíbrio, ou seja, os dois pratos estão alinhados, né? E em matemática eu consigo escrever isso a partir do sinalzinho de igual. Bom, daqui a pouco a gente vai ver que isso é importante para a gente entender o que a gente fez numericamente na semana passada, utilizando algumas operações. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, esse exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho, de novo, uma balança de prato. Eu tenho no lado esquerdo um objeto com 3 quilogramas e no lado direito um objeto com 5 quilogramas. Observem que esse prato aqui, ó, esse prato, ele está mais baixo. Por que ele está mais baixo? Porque esse lado aqui, a massa é maior. Esse lado, a massa é de 5 quilogramas e desse é de 3 quilogramas. Então, numa balança de prato acontece isso. Se o peso aqui é maior, o prato vai ficar mais baixo. E se o peso aqui é menor, esse prato aqui vai ficar mais lá em cima, ok? Bom, aí vem a pergunta. Se eu tenho desse lado um objeto de 5 quilogramas, como é que eu faço para manter ele em equilíbrio, como aparece aqui no meu desenho aqui embaixo? Eu tenho que adicionar um objeto desse lado aqui, não é? Por que eu tenho que adicionar? Porque eu sei que para minha balança ficar em equilíbrio, eu preciso ter esse lado aqui, ó, o peso, a massa, né, precisa ser exatamente igual a esse. Se esse lado aqui eu tenho um objeto de 5 quilogramas, e nesse aqui eu tenho um objeto com 3 quilogramas, eu tenho que adicionar um valor X desse lado para manter o meu equilíbrio. Bom, como é que eu posso escrever isso aqui, pessoal? Então, matematicamente, eu posso escrever assim, ó. Eu sei que x, que é o valor do objeto que eu ainda não sei para manter a minha balança em equilíbrio, mais 3 é igual, porque a noção de equilíbrio aqui na balança a gente representa com o sinal de igual em matemática, é igual a 5. Bom, pessoal, aqui é muito fácil. A gente tem que pensar qual é o valor numérico que eu vou pôr em x mais 3, que a minha resposta seja 5. É muito fácil de ver, né, pessoal? O x vale quanto? 2. Claro que a gente está pensando na balança de prato, então seria 2 quilogramas. Por que é 2? Porque eu sei que 2 quilogramas mais 3 é igual a 5. Ou seja, 5 é igual a 5. Isso garante, então, que a minha balança de prato permaneça em equilíbrio, ou seja, permaneça numa relação de igualdade. Mais um exemplo. Olha só, eu tenho aqui uma outra balança, no lado esquerdo, então, eu tenho um objeto de 7 quilogramas, e no lado direito eu tenho um objeto com 3 quilogramas. Observe que, de novo, esse lado aqui, ó, ele está mais baixo. Por que ele está mais baixo? Porque esse lado aqui ele tem uma massa, esse lado ele tem uma massa maior. Então, na balança de prato, esse lado ele vai ficar mais baixo, porque ele está com uma massa maior, está com um peso maior desse lado. E esse aqui, então, vai ficar mais alto pelo fato de eu tenho menos objetos com uma quantidade menor de massa.
O objetivo, de novo, é transformar essa igualdade aqui, essa balança de prato, em uma relação de igualdade. Ou seja, em que os dois pratos, eles fiquem alinhados, alinhados, que significa que eles estão em equilíbrio. Bom, para manter esse equilíbrio, eu tenho que adicionar um objeto desse lado aqui. Um objeto, que eu não sei ainda o peso, que eu vou chamar, como eu chamei antes, de x. Por que desse lado? Porque esse lado aqui tem 7 e esse tem 3. Eu preciso, então, somar desse lado aqui uma quantidade que eu ainda não sei, para manter essa relação de igualdade ou a relação de equilíbrio entre os dois pratos. Vou fazer como antes. Ó. Eu sei que x mais 3 é igual a 7. Bom, então qual valor eu coloco aqui em x para que somado com 3 a resposta seja 7? Muito fácil também, né, pessoal? O x vale quanto? 4 quilogramas. Por que 4? Porque eu sei que 4, esse lado aqui, 4 mais 3, 4, 5, 6, 7, 4 mais 3, que é esse objeto que eu já tinha, a resposta vai ser 7. Ou seja, de novo, eu vou ter 7 igual a 7, que garante a minha relação de igualdade dentro dessa lógica de balança de prato que eu estou escrevendo aqui matematicamente. Então, x, que é esse valor que eu não conheço, mais 3 é igual a 7. Bom, pessoal, a gente fez então dois exemplos. Mostrei aqui para vocês primeiro essa relação de igualdade, depois a gente fez esse e depois fizemos esse aqui. Ok? Então, sabemos que nesse caso o x vale 4. Agora eu vou deixar dois exemplos para vocês fazerem. Primeiro esse aqui e depois esse. Eu vou corrigir com vocês logo em seguida. Então, eu queria que agora vocês parassem o vídeo um pouquinho, parem o vídeo, tentem fazer como eu fiz nesses dois exemplos anteriores e logo em seguida a gente vai corrigir. Bom, pessoal, vocês deram uma paradinha no vídeo, agora eu vou corrigir com vocês. Aqui, novamente, ó, eu tenho esse lado que tem um peso maior, que é 7. Por isso que ele está mais baixo, por isso que a minha balança aqui está mais baixa. E essa aqui está mais alta, porque nesse lado eu só tenho 1 quilograma, né? Um objeto com 1 quilograma. Bom, para eu manter o meu equilíbrio dessas duas balanças, qual dos lados eu tenho que adicionar um objeto, pessoal? Nesse lado aqui ou nesse? Bom, como a minha ideia é manter a igualdade, é fácil perceber que eu tenho que adicionar um objeto que eu vou chamar de x. Essa letrinha x a gente usa muito dentro da álgebra. Então, eu tenho que adicionar um objeto aqui para que a minha balança permaneça em equilíbrio. Como é que eu vou escrever isso matematicamente? Como antes, ó, x mais 1, porque o valor de 1, que eu tenho um objeto de 1 quilograma, é igual a 7. Bom, aqui também é fácil de ver, né, pessoal, que o meu x vale quanto? Qual é o número que somado com 1, que a minha resposta seja 7? Muito fácil, né? O x vale 6 quilogramas. Por que é 6 quilogramas? Porque eu sei que 6 mais 1 é 7. Então, esse objeto aqui vale 6 quilogramas. 6 mais 1, então, é 7, para manter em equilíbrio, né, que também é igual a 7. O que garante, então, a minha relação de equilíbrio escrita matematicamente através de uma ideia de equação, que foi o que a gente fez agora. Mais um exemplo aqui, pessoal. Parem o vídeo um pouquinho aí e tentem fazer e a gente já vai corrigir logo em seguida. Bom, pessoal, então aqui nós temos novamente um pouquinho diferente essa situação, porque eu tenho de novo a minha balança de prato. Observem o seguinte, que agora eu tenho um objeto de 10 quilogramas no lado esquerdo e dois objetos de 3 quilogramas no lado direito. Então, ó, observe que esse lado aqui também está mais alto, porque 3 mais 3 eu sei que é 6 e é menor do que 10 quilogramas que está no lado esquerdo. A minha ideia também é fazer como a gente fez antes. É manter essa balança de prato aqui ó, em equilíbrio, certo? Usando a relação matemática de igualdade. Bom, pessoal, se nesse lado aqui ó, eu tenho um objeto de 10 quilogramas e nesse aqui eu tenho dois de 3 quilogramas, eu tenho, para manter esse equilíbrio aqui, eu tenho que adicionar um objeto desse lado aqui, ó, que eu vou chamar, como a gente fez antes, de x. Bom, vou escrever de novo, ó, x mais 3 é igual a 10.
certo? Então a gente escreveu como antes, só que agora a gente tem dois objetos. Então, ó, eu tenho o valor de x que eu quero encontrar e tenho mais dois objetos com 3 quilogramas. Então vamos pensar, qual é o valor de x que somado com 6, né, porque 3 mais 3 é 6, que a resposta final seja 10. Muito fácil, né, pessoal? O x vale quanto? Se aqui 3 mais 3 é 6, para chegar a 10 eu preciso adicionar quanto? 4 quilogramas. Ou seja, vou colocar aqui, ó, 4 quilogramas. 4 mais 3, a resposta final vai ser 10. Então, como a gente fez aqui em cima matematicamente, ó, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. O que garante a minha igualdade, ou seja, 10 é igual a 10, e por isso, então, que a minha equação aqui ficou numa relação de equilíbrio. Ok, pessoal? Bom, então a gente fez hoje várias aplicações envolvendo a ideia de equação, utilizando como uma metáfora, utilizando como ideia prática, a ideia inicial de balança de prato, que é muito utilizada dentro da matemática para a gente representar um pouquinho essas relações algébricas de forma bem simples e que as pessoas acabam entendendo bem fácil por que, que as relações de igualdade são escritas matematicamente utilizando um problema da física, que é um problema de relação de forças, ou, como a gente acabou de ver, um problema relacionado às balanças de prato, quando a gente tende a deixar elas em equilíbrio. Um grande abraço, pessoal, nos vemos por aí, bons estudos para vocês e até mais. Valeu, tchau, tchau.